Olá, graça e paz, aqui é o pastor Anderson. Que bom poder estar de volta no seu coração, no seu lar, com mais um tempo de meditação da palavra. Já estávamos com saudade disso. Bom, gostaria de compartilhar com vocês hoje em Atos capítulo 9. Tem uma experiência ali que é da conversão de Saulo. Você já deve ter escutado muito disso, que depois ele é chamado de Paulo. Mas a experiência dele de conversão é muito interessante, é muito forte. Deus chama esse Saulo e no versículo 15 diz exatamente assim: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante o mundo. Deus iria usar perante reis, mas sabe o que nos chama a atenção? Deus fala, esse é um instrumento escolhido. Sabe quem era Paulo naquela hora? Paulo era o terror da época. Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ou melhor, aí ele estava sendo chamado de Saulo, né? Ele perseguia a igreja, perseguia os irmãos. Seria uma coisa muito difícil você pensar num Saulo, um instrumento de Deus. Bom, primeira coisa que eu percebo aí, gente, Deus vê o que ninguém vê. Deus fala, ele é para mim um instrumento escolhido, meu instrumento. Deus enxergou, a graça dele alcança a vida de Saulo. Sabe, a primeira coisa que eu quero pensar com você, Deus enxerga você, Deus vê você. Olha, pastor, eu não estou onde Deus quer, da maneira que Deus quer. Deus enxerga você. Você pode ser um tremendo instrumento escolhido por Ele. Mas tem um personagem nesse texto, nesse capítulo 9 de Atos, que é fantástico, que é Ananias, o missionário. É interessante que a Bíblia começa chamando assim, um certo discípulo. Olha que lindo, um certo discípulo. E logo quando você começa, Deus fala para esse discípulo, ele tem uma característica, ele diz assim, eis-me aqui. Precisamos hoje de discípulos que falam, Senhor, eis-me aqui. Mas vamos pensar um pouquinho, Deus chama esse discípulo, que eu chamo agora de missionário, para falar com o coração de Saulo. Saulo era o terror da época. Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava falando, querendo matar alguns cristãos. E Deus chama esse discípulo. Ele fala, eis-me aqui. Tanto que no texto lá, esse discípulo questiona, fala um pouquinho com Deus, mas ele vai. Ei, você iria onde Deus está te chamando? E qual o chamado que Deus vai? Deus, olha, vai para fazer o quê? Discipular, orar por Saulo, abençoar a vida de Saulo. O discípulo, ele não só, ele tem uma característica de entrega, diz-me aqui, mas também quando ele diz, olha, Saulo, e ele diz o texto lá, irmão Saulo, o Senhor me enviou até você. Olha que lindo, nós temos uma graça de Deus que alcança alguém que não merecia, e nós temos também um missionário que vai a alguém que talvez você não jamais imaginava. Ei, quem é você nessa história? O Saulo? Que talvez ele está dizendo, olha, eu quero alcançar você. Ou você é um missionário, um discípulo de Jesus, que Deus diz, olha, eu quero levar você para usar você para pessoas que você não imagina. Olha, que coisa linda de Deus. Diz a palavra de Deus que o discípulo Ananias chega lá e ora por Saulo, abençoa Saulo. E diz o texto que as escamas da vida desse irmão Saulo caem. E Deus logo começa a transformar no grande apóstolo Paulo. Imagina a história desse homem sem esse discipulador. Imagina a história de muitas pessoas sem você estar discipulando alguém, falando de Jesus para alguém, alcançando alguém. A graça de Deus enxerga todos, a misericórdia de Deus enxerga e alcança a todos. Mas Deus quer que um certo discípulo, você e eu, vá até essas pessoas, fale até essas pessoas, por mais difíceis que elas sejam, por mais que elas não queiram ouvir a palavra. Nesse tempo que as pessoas estão sem esperança, nesse tempo que as pessoas estão com medo, nesse tempo que as pessoas estão assustadas, Deus quer usar você. Assim como aquele discípulo falou, eis-me aqui, diga eis-me aqui. Olha, nós estamos confinados, mas calados jamais. Podemos falar de Jesus para as pessoas, podemos tentar de alguma forma mesmo, através dos nossos aplicativos sociais, dizer, olha, Jesus ama você e tem uma mudança para a tua vida. Sabe como termina a nossa história? Nosso irmão Saulo, ele é tocado pelo Espírito Santo. E você sabe o que Deus faz? Deus marca a vida desse Saulo, transformando em um grande apóstolo. Mas quem Deus usou? Um certo discípulo. Parece casual, né? Parece assim, quem é ele? Deus usou uma pessoa que simplesmente se entregou. Que nesses dias
Deus possa usar você como um discípulo de Jesus, apaixonado por quê? Fazer discípulo, edificar as pessoas, abençoar as pessoas, e através da sua oração, através do seu discipulado, através da palavra que Deus coloca no seu coração, você seja uma tremenda bênção na vida de muitos salvos que podem acontecer, que podem ser abençoados pela sua vida. Deus te abençoe, Deus continue cobrindo o seu coração, e continue lá curtindo no YouTube, continue no nosso aplicativo, participando, que está muito 10 que nós queremos colocar no seu coração. Amém? Aquele abraço, que o Senhor seja contigo em nome de Jesus.